Com um coração de gelo, ele a entregou à polícia, assistindo a ser condenada por um crime que ela não cometeu. Ele a enviou para a prisão por 5 longos anos, acreditando que estava protegendo seu império. Mas quando ela retornou, não era mais a garota assustada que ele destruiu, e sim uma advogada brilhante e impiedosa, pronta para desmontar seu mundo peça por peça. A obsessão dele por ela estava apenas começando. Se você acredita que a justiça tarda, mas não falha, e que a vingança é um prato que se come frio, curta este vídeo e se inscreva no canal. A volta por cima de Mina merece ser vista por todos. O ar no 50º andar da Torre Quantum cheirava a sucesso. Para Lee Mina, uma jovem e talentosa analista de projetos, aquele era o dia mais feliz de sua vida profissional. Em suas mãos, ela segurava a confirmação do acordo de fusão com uma startup de tecnologia promissora, um projeto que ela liderou pessoalmente. Era a sua chance de provar seu valor para o homem que ela não apenas admirava como chefe, mas amava secretamente, o CEO Kim Kang-min. Ela ensaiava em sua mente como lhe daria a notícia, talvez em um jantar de comemoração que ela mesma planejaria. Sua melhor amiga e colega sênior, Ji-soo, a abraçou no corredor. "Você conseguiu, Mina. Eu sabia que você era capaz. Kang-min ficará impressionado." Mina sorriu, grata pela amizade e apoio, sem ver o brilho gélido e calculista nos olhos de Ji-soo. A celebração durou pouco. 2 horas depois, o inferno começou. Um alarme estridente ecoou pelos escritórios. As telas de todos os computadores da empresa congelaram, exibindo uma mensagem ameaçadora. A Quantum Group foi comprometida. Seus segredos agora são nossos. Um pânico generalizado se instalou. Foi um ataque cibernético devastador. E o alvo principal era o projeto de fusão ultra-secreto. Dados de pesquisa e desenvolvimento, estratégias financeiras, tudo havia sido roubado. Mina foi convocada à sala de reuniões de emergência. Quando entrou, o clima era de funeral. Kim Kang-min estava de pé na cabeceira da mesa, o rosto como uma máscara de fúria controlada. Ao lado dele, Ji-soo lhe entregava uma pasta, o rosto contorcido em uma expressão de falsa tristeza e choque. "Mina", disse Kang-min, a voz tão fria que cortou o ar. "Explique isso." Ele abriu a pasta. Dentro, havia registros de acesso. Dezenas de logins no servidor principal, feitos a partir do terminal de Mina, fora do horário de expediente. Havia também extratos bancários mostrando uma grande quantia de dinheiro depositada em uma conta offshore em seu nome. A evidência era irrefutável, plantada com uma perfeição diabólica por Ji-soo, que usara meses de amizade para roubar senhas e criar um rastro digital impecável. "O quê? Isso não é meu. Eu nunca fiz isso", gaguejou Mina, o sangue sumindo de seu rosto. "Kang-min, você tem que acreditar em mim. Alguém armou para mim." Ela olhou desesperadamente para Ji-soo, sua amiga. "Ji-soo, diga a ele. Nós estávamos juntas ontem. Você sabe que eu..." Ji-soo a interrompeu, as lágrimas de crocodilo escorrendo. "Mina, como você pôde? Eu confiei em você. Todos nós confiamos. Depois de tudo o que o CEO fez por você, a traição de sua amiga foi a primeira facada. A de Kang-min seria a que a mataria. Ele não a ouviu. Para ele, a lógica era simples e brutal. A única pessoa com acesso total aos dados do projeto era Mina. A evidência digital era conclusiva. A traição era pessoal e profissional. Eu te dei uma oportunidade. Eu confiei em você com o futuro da minha empresa." Ele disse a voz baixa e letal. "E você me vendeu para os nossos concorrentes." "Não! Por favor, me escute!" Ela implorou, as lágrimas escorrendo livremente. "Eu nunca faria isso. Eu amo esta empresa. Ela parou antes de dizer, "Eu amo você." Ele não merecia saber. Kang-min pegou seu telefone. "Segurança", ele disse friamente. "E chame a polícia. Temos uma espiã corporativa no 50º andar." O mundo de Mina desabou. A humilhação foi pública e televisionada. Ji-soo havia vazado a notícia para a imprensa, que já esperava no lobby.
Mina foi escoltada para fora do prédio, algemada, passando pelos olhares de pena e desprezo de seus colegas. As câmeras piscavam, capturando seu rosto em desespero para os jornais da noite. O julgamento foi rápido, com as provas forjadas e o testemunho frio e incisivo de Kang Min, que detalhou como ela havia traído sua confiança. A defesa de Mina não teve chance. Ela foi condenada a 5 anos de prisão por espionagem industrial e fraude. No momento em que o juiz bateu o martelo, os olhos de Mina encontraram os de Kang Min pela última vez através do tribunal. A garota assustada e de coração partido se foi. Em seu lugar, um brilho de aço se formou. Ela não chorou mais. Ela apenas o observou, gravando seu rosto na memória. Ele a enviou para o inferno. Ela jurou a si mesma que quando voltasse, traria o inferno com ela. 5 anos. Para Kim Kang-min, foram 5 anos de crescimento exponencial. A Quantum Group, livre da traidora, solidificou sua posição como um titã no cenário tecnológico de Seul. Ji-soo, a amiga traiçoeira, colheu os frutos de sua vilania, ascendendo rapidamente na hierarquia da empresa, até se tornar a diretora de estratégia, a confidente mais próxima de Kang-min. Para eles, a memória de Mina era um capítulo encerrado e convenientemente esquecido. A história de uma jovem ambiciosa que se perdeu no caminho. Eles dormiam tranquilamente em seus apartamentos de luxo, acreditando terem eliminado a ameaça. Mas para Mina, os 5 anos não foram um fim. Foram uma forja. A prisão feminina de Cheongju não era um lugar de descanso. Era um ambiente cinzento, feito de rotinas esmagadoras e da constante lembrança da liberdade perdida. As outras detentas viam nela uma garota rica, que caiu em desgraça, um alvo fácil. Mas a humilhação do julgamento e o aço que se formou em seu olhar naquele dia a haviam transformado. A garota ingênua que amava seu chefe estava morta. Em seu lugar, nasceu uma estrategista. Enquanto outras contavam os dias, Mina devorava livros. A biblioteca da prisão se tornou seu santuário e seu campo de treinamento. Ela não lia romances para escapar da realidade. Ela lia o Código Penal para entendê-la. Ela estudava direito corporativo, precedentes de fraude e casos de espionagem industrial. Cada parágrafo, cada artigo de lei era uma arma que ela afiava. Com a ajuda de um programa de educação à distância, ela completou seu diploma de direito com uma dedicação obsessiva. As outras prisioneiras que antes a desprezavam começaram a procurá-la. Mina as ajudava a redigir apelações, a entender suas sentenças, a lutar contra o sistema que as havia engolido. Ela se tornou a advogada não oficial dos esquecidos, aprendendo na prática a navegar pelas brechas e injustiças da lei. Sua dor pessoal se transformou em uma armadura de conhecimento legal. O objetivo nunca mudou: limpar seu nome e fazer com que Kim Kang-min e Ji-soo pagassem pelo que fizeram. No dia de sua libertação, Mina saiu pelos portões da prisão não como uma ex-detenta frágil, mas como uma mulher renascida. Ela usava roupas simples e baratas, mas sua postura era a de quem poderia comandar uma sala de reuniões. O mundo que a recebeu era o mesmo, mas ela era outra pessoa. Seu primeiro ato como mulher livre foi fazer o exame da Ordem dos Advogados da Coreia. Ela passou com uma das notas mais altas do ano, um feito espantoso para alguém que estudou atrás das grades. Seu passado na prisão, no entanto, era um estigma. Nenhuma das grandes e prestigiosas firmas de advocacia de Seul queria contratar uma ex-presidiária. Não importava quão brilhante ela fosse. Eles viam o risco, não o talento. Mas Mina não procurava por prestígio. Ela procurava por uma arma. E ela a encontrou na forma de um pequeno e combativo escritório de advocacia, chamado Leão de Judá, dirigido por um advogado mais velho e semi-aposentado, o Sr. Choi. Ele era conhecido por assumir casos impossíveis, por defender o pequeno contra o gigante, por amar uma boa briga contra os conglomerados que se achavam acima da lei. Mina marcou uma entrevista. Ela entrou no escritório desordenado de Choi, que a analisou por cima de seus óculos. "Eu li seu histórico", disse ele sem rodeios.
Você passou 5 anos em Cheongju por espionagem corporativa contra o Quantum Group. Por que, em sã consciência, eu deveria contratar você? Mina não se intimidou. Ela o encarou com a mesma intensidade que um dia reservara para Kang Min no tribunal. Porque eu sou inocente, disse ela, a voz calma e firme. Porque eu sei exatamente como os gigantes como a Quantum pensam, como eles operam e como eles destroem pessoas para proteger seus segredos. E porque, ao contrário de todos os outros advogados que o senhor poderia contratar, eu não tenho absolutamente nada a perder. Eu não quero um salário, Sr. Choi. Eu quero um campo de batalha. Houve um longo silêncio. O Sr. Choi a estudou, vendo além do registro criminal. Ele viu a fome, a inteligência e o fogo de uma justiça pessoal que poderia ser canalizada para um propósito maior. Ele viu uma leoa. Ele sorriu pela primeira vez, um sorriso astuto. A Quantum Group é um de nossos maiores alvos em um caso de monopólio que estamos montando. Parece que o destino tem um senso de humor irônico, disse ele. Você começa na segunda-feira. Não me decepcione. Ao sair do escritório, Mina sentiu o primeiro raio de sol verdadeiro em 5 anos. A fase de preparação havia terminado. Ela estava de volta a Seul, armada com a lei e movida por uma sede de vingança. O confronto não era mais uma questão de se, mas de quando. 6 meses se passaram. 6 meses em que Mina, sob a tutela do astuto Sr. Choi, tornou-se a arma secreta do escritório Leão de Judá. Ela não assumiu casos chamativos. Em vez disso, mergulhou fundo na pesquisa para o processo antitrust, contra um consórcio de gigantes da tecnologia, liderado, claro, pela Quantum Group. Ela mapeou a rede de poder de Kang Min, dissecou cada aquisição, cada contrato, cada movimento estratégico que ele fez nos últimos 5 anos. Ela conhecia o império dele melhor do que ele mesmo, esperando o momento perfeito para atacar. Esse momento chegou na forma de uma reunião de arbitragem preliminar. Um grupo de pequenas empresas de tecnologia, representadas pelo Leão de Judá, acusava o consórcio de Kang Min de práticas predatórias para sufocar a concorrência. Era um caso técnico, um precursor da grande batalha judicial que estava por vir. Kang Min, normalmente, enviaria seus advogados de alto escalão para uma reunião como essa. Mas o Sr. Choi, com sua reputação de ser uma raposa velha, era imprevisível, e Kang Min decidiu comparecer pessoalmente para demonstrar força. A sala de reuniões em um prédio neutro no distrito financeiro era elegante e austera. Kang Min entrou com sua presença dominante, flanqueado por sua equipe jurídica e por Ji-Soo, que agora desfrutava de seu status e poder. Eles se sentaram, esperando os representantes do lado oposto. Kang Min folheava seus papéis com um ar de tédio, já considerando aquilo uma perda de seu precioso tempo. A porta se abriu. O Sr. Choi entrou primeiro, seu sorriso enigmático no rosto. E atrás dele entrou Lee Mina. O tempo parou para Kang Min. Sua mão, no meio do caminho para virar uma página, congelou. Ele ergueu os olhos e seu cérebro simplesmente não conseguiu processar o que via. Era ela. O rosto era o de Mina, mas tudo o mais era de uma estranha. O cabelo que ela usava solto agora estava preso em um coque severo e elegante. Ela usava um terninho cinza escuro, perfeitamente ajustado, que gritava competência e autoridade. Seus olhos, que ele lembrava cheios de lágrimas e súplica, agora eram frios, analíticos e completamente desprovidos de qualquer emoção em relação a ele. A garota assustada que foi arrastada para fora de seu escritório havia sido substituída por uma mulher que parecia ser forjada em gelo e aço. Ji-Soo, ao lado dele, engasgou audivelmente. O fantasma de seu passado havia retornado, não como uma pária quebrada, mas como a advogada do outro lado da mesa. O pânico subiu por sua garganta, um medo frio que ela não sentia há anos. Mina caminhou até a mesa com uma calma assustadora. Ela não olhou para Kang Min. Ela não reconheceu a existência dele. Ela colocou sua pasta na mesa, abriu-a e se dirigiu ao mediador no centro. Lee Mina, em nome do escritório de advocacia Leão de Judá, representando os queixosos.
Sua voz era clara, nítida e profissional. Era a voz de uma advogada, não de uma vítima. Kang Min não conseguia desviar o olhar. Era uma dissonância cognitiva que o abalou até o âmago. Esta mulher, esta advogada implacável que se sentava diante dele, era a mesma pessoa que ele enviou para a prisão. Como isso era possível? A imagem dela, algemada e chorando, estava tão gravada em sua mente que esta nova versão parecia uma impossibilidade, uma alucinação. A reunião começou e o choque de Kang Min só aumentou. Mina era brilhante. Ela não era apenas competente, ela era letal. Ela apresentou o caso de seus clientes com uma lógica impecável e uma precisão cirúrgica. Ela citou estatutos e precedentes de cabeça, desmantelando o argumento inicial dos advogados da Quantum com uma facilidade quase desdenhosa. Em um ponto, um dos advogados de Kang Min tentou intimidá-la, fazendo uma referência velada ao seu passado. Mina nem piscou. Ela ergueu os olhos de seus papéis e olhou para o advogado. Se minha capacidade de entender o sistema legal por dentro e por fora é o que o preocupa, então o senhor deveria de fato estar preocupado, disse ela, sua voz suave, mas cortante. Agora, se não tivermos mais interrupções irrelevantes, podemos voltar aos fatos do caso? Ela o aniquilou, e durante todo o tempo, ela agiu como se Kang Min fosse apenas mais uma peça de mobília na sala. A indiferença dela era uma arma mais poderosa do que qualquer grito ou acusação. Estava o apagando, tornando-o insignificante. E para um homem como Kim Kang Min, ser insignificante era pior que a morte. A reunião terminou com a equipe da Quantum claramente abalada. Enquanto todos se levantavam, Kang Min, movido por um impulso que não conseguia controlar, se aproximou dela. Mina, ele disse, a voz mais rouca do que pretendia. Ela finalmente olhou para ele, e pela primeira vez ele viu algo em seus olhos. Não era ódio, não era dor, era um vácuo gelado. Senhor Kim, ela respondeu, o título formal uma bofetada em seu rosto. Se tiver algo a discutir relacionado ao caso, por favor, encaminhe através dos canais oficiais. Tenha um bom dia. Sem uma segunda olhada, ela se virou e saiu da sala ao lado do Sr. Choi, deixando Kang Min parado, atordoado. A mulher que ele pensava ter destruído e esquecido havia se tornado a adversária mais formidável que ele já enfrentara. Naquele momento, a semente da obsessão foi plantada. Ele não queria apenas vencê-la na corte. Ele precisava desesperadamente entender quem era aquela mulher e como ela havia se tornado aquilo. Se você amou vê-la por cima, comenta, virada. A arbitragem preliminar foi apenas o primeiro tiro. O que se seguiu foi uma guerra de atrito legal. Ambos os lados foram forçados a um processo de descoberta, uma série de reuniões exaustivas onde deveriam trocar documentos e provas. Kang Min, contra o conselho de seus advogados, insistiu em liderar pessoalmente as negociações pela Quantum. Ele se disse que era para proteger os interesses da empresa, mas a verdade é que ele estava obcecado. Ele precisava estar na mesma sala que Mina para decifrar o enigma que ela havia se tornado. As reuniões se tornaram seu campo de batalha pessoal. Era um jogo de xadrez psicológico. Ele usava seu poder, sua presença imponente e seu conhecimento do mercado para tentar intimidá-la. Ela contra-atacava com sua calma glacial, seu domínio absoluto da lei e um conhecimento assustadoramente detalhado dos negócios internos da Quantum. Ela antecipava cada movimento dele, cada argumento, expondo as fraquezas em sua armadura corporativa com a precisão de um cirurgião. Para Kang Min era ao mesmo tempo enfurecedor e fascinante. Ele nunca havia encontrado um oponente à sua altura, muito menos na forma da mulher que ele considerava fraca e descartável. Uma admiração relutante começou a se misturar com sua raiva, criando um coquetel perigoso de emoções. Ji-Soo observava essa dinâmica com um terror crescente. Ela via o olhar de Kang Min se demorar em Mina por um segundo a mais do que o necessário. Ela via como ele ficava genuinamente abalado quando Mina apresentava uma prova incontestável.
O medo de que a verdade viesse à tona a consumia. Desesperada, ela decidiu agir, usando as mesmas táticas sujas que a levaram ao topo. Ji-soo contatou um jornalista de tabloide que lhe devia favores e vazou uma história cuidadosamente distorcida. O artigo foi publicado online e se espalhou como fogo. O título era sensacionalista. Advogada vingativa. Ex-presidiária condenada por fraude usa a lei para atacar o CEO que a desmascarou. A matéria pintava Mina como uma golpista amarga, usando um escritório de advocacia de reputação duvidosa para se vingar de seu antigo chefe. Incluía fotos antigas de Mina, sorrindo nos escritórios da Quantum, e a foto infame de sua prisão. Era uma tentativa clara de assassinato de reputação, projetada para desacreditá-la antes que o caso principal fosse ao tribunal. Na manhã em que o artigo saiu, a equipe jurídica da Quantum estava exultante. Isso é perfeito, disse o advogado principal a Kang Min. Podemos usar isso para pedir a remoção dela do caso. Podemos argumentar que ela tem uma motivação pessoal e vingativa, o que é um conflito de interesses. Eles esperavam que Kang Min aprovasse a estratégia imediatamente. Em vez disso, ele permaneceu em silêncio, o rosto sombrio. Ele olhou para o artigo, para a foto do rosto choroso de Mina, e sentiu uma onda de nojo. Não por ela, pela tática. Era suja, era indigna, e por algum motivo que ele não conseguia entender, a ideia de outra pessoa atacando-a o enfurecia. Era a batalha dele, não de um tabloide. Não, disse Kang Min, chocando a todos na sala. Não vamos usar isso. Ele se virou para seu chefe de relações públicas. Eu quero que você encontre o editor deste site. Diga a ele que, se este artigo não for retirado em 1 hora, o departamento jurídico do Quantum Group vai processá-los por difamação até a falência. E descubra quem vazou isso. Ji-soo, que estava na sala, sentiu o sangue gelar. Seu plano não apenas falhou, mas se voltou contra ela. Kang Min estava inexplicavelmente protegendo Mina. Ele não entendia por que o fez, mas a ideia de vencê-la por qualquer meio que não fosse sua própria capacidade parecia uma vitória vazia. A tensão entre eles atingiu seu clímax em uma noite chuvosa. Eles eram os últimos a sair do centro de negociações após uma sessão de 12 horas. Estavam exaustos, as barreiras profissionais desgastadas. Enquanto esperavam por um elevador que demorava a chegar no saguão vazio, ele finalmente quebrou o silêncio pessoal. Por quê? Ele perguntou, a voz baixa. De todas as coisas que você poderia ter feito, por que se tornar uma advogada? Foi tudo por vingança? Mina olhou para as portas de metal do elevador, não para ele. No início, sim, ela admitiu, sua primeira confissão de vulnerabilidade. Eu queria que você sentisse a mesma humilhação que eu senti. Eu queria destruir tudo o que você construiu. Ela fez uma pausa e então se virou para encará-lo, seus olhos claros e intensos. Mas na prisão, eu vi o que a verdadeira injustiça faz com as pessoas. Pessoas sem voz, sem poder. Eu não estou fazendo isso por vingança, Sr. Kim. Estou fazendo isso por justiça. A sua empresa é apenas o primeiro passo. A honestidade e a força dela o desarmaram. Ele deu um passo em sua direção. O espaço entre eles agora carregado com 5 anos de perguntas não ditas e uma atração inegável. Você mudou, ele sussurrou, mais para si mesmo. Não, ela respondeu, a voz firme. Eu apenas me tornei quem eu deveria ser. Você nunca se deu ao trabalho de olhar. Ele ergueu a mão, o impulso de tocar seu rosto quase irresistível. Ele viu um lampejo de algo nos olhos dela. Um fantasma da garota que ele conhecia. Um vislumbre de dor sob a armadura de aço. Movido por essa visão, ele se inclinou, sua intenção clara. O beijo parecia inevitável, um confronto de mundos, passado e presente colidindo. No último segundo antes que seus lábios se tocassem, Mina virou a cabeça e o beijo de Kang Min encontrou apenas o ar frio da noite. A rejeição foi absoluta. Não confunda um momento de fraqueza com permissão, Sr. Kim, disse ela, a voz baixa, mas afiada como uma lâmina.
Ela se afastou, restabelecendo a barreira entre eles. Minha vida e meu trabalho são lutar contra pessoas como você, não socializar com elas. Sem outra palavra, o elevador chegou, as portas se abriram e ela entrou, deixando-o sozinho no saguão com o eco de sua recusa e o peso de suas palavras. Aquele não o assombrou. As palavras dela, você nunca se deu ao trabalho de olhar, ecoavam em sua mente. Pela primeira vez em 5 anos, ele começou a questionar não os fatos como lhe foram apresentados, mas a sua própria percepção desses fatos. Ele havia acreditado em um conjunto de provas, porque era a solução mais fácil e lógica. Mas e se a lógica estivesse errada? Ele começou a observar Jisoo com novos olhos. Notou como ela ficava pálida sempre que Mina ganhava um ponto no tribunal, como seu ódio pela advogada parecia desproporcional e febril, quase como pânico. A dúvida precisava de um catalisador, e ele veio durante uma revisão de documentos para o caso atual. Um advogado júnior encontrou uma referência a um antigo registro de manutenção do servidor, datado da noite do ataque cibernético, 5 anos atrás. Este log de acesso parece ter sido limpo por uma reinicialização do sistema, comentou o júnior. Jisoo rapidamente interveio. Isso é antigo e irrelevante, lixo digital. Foquem nos arquivos atuais. A rapidez e a autoridade com que ela descartou a informação soaram um alarme na mente de Kang Min. Era uma reação de medo, não de eficiência. Foi o suficiente. Naquela mesma noite, Kang Min tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele não usou sua equipe interna, muitos dos quais foram promovidos por Jisoo. Ele contratou a mais discreta e cara firma de cyberforense de Seul. A ordem foi simples e secreta. Eu quero uma reconstrução completa de tudo o que aconteceu na minha rede na noite de 14 de abril, 5 anos atrás. Cada login, cada exclusão, cada arquivo recuperado, não importa o quão fundo vocês tenham que cavar. E ninguém, especialmente minha equipe, pode saber disso. Por 2 semanas a guerra legal continuou durante o dia, enquanto à noite os forenses de Kang Min cavavam silenciosamente o passado digital da Quantum. E então eles encontraram. A arma fumegante não era um e-mail ou um registro financeiro. Era um arquivo de vídeo, um clipe de uma câmera de segurança do corredor que havia sido registrado como corrompido e irrecuperável no relatório oficial do incidente. Os especialistas conseguiram restaurá-lo. Sozinho em seu escritório tarde da noite, Kang Min apertou o play. A imagem granulada mostrava o corredor do 5º andar. Ele viu Mina sair do escritório, acenando para o guarda noturno. O relógio no canto da tela marcava 19h32. Ele continuou assistindo. As horas passaram. Então, às 22h14, outra figura entrou no quadro. Era Jisoo. Ela olhou para os 2 lados do corredor vazio. Pegou um cartão de acesso de sua bolsa, não o dela, o que significava que era um clone, e entrou no escritório. A câmera interna do escritório, que também havia sido corrompida, mostrava-a sentando-se diretamente na mesa de Mina, ligando o computador e começando a digitar com uma velocidade frenética. O ar foi roubado dos pulmões de Kang Min. Ele assistiu paralisado, enquanto a mulher que ele promoveu, em quem confiou, a amiga que o consolou, metodicamente plantava as provas, transferia os arquivos para um destinatário externo e, por fim, iniciava a transferência bancária para a conta offshore forjada. Ela era a culpada. Ela havia orquestrado tudo. Mina era inocente. A verdade não o libertou. Ela o esmagou. Cada memória voltou com uma clareza torturante. O rosto de Mina suplicando, suas lágrimas, sua insistência de que era uma armação, seu próprio testemunho frio no tribunal, a satisfação sombria que sentiu quando ela foi condenada. Ele não foi apenas enganado. Ele foi um participante ativo e cruel na destruição da vida de uma mulher inocente. Ele não era apenas um juiz equivocado. Ele era o carrasco. A culpa era uma onda negra que ameaçava afogá-lo. Ele não confrontou Jisoo. Ela não importava mais. A única coisa que importava era Mina.
Ele pegou o tablet com o vídeo em loop e dirigiu, não para a casa dela, mas para o pequeno escritório do Leão de Judá, sabendo que ela estaria lá, trabalhando até tarde. Ele entrou sem ser anunciado, parecendo um homem que tinha visto um fantasma. Mina ergueu os olhos de sua mesa, surpresa e em guarda ao vê-lo ali, desgrenhado e com uma expressão de pura agonia. Ele não conseguiu formar uma frase. As palavras "sinto muito" pareciam uma blasfêmia. Em vez disso, com as mãos tremendo, ele colocou o tablet na mesa dela e virou a tela para ela. Mina olhou para a imagem e viu a traição de Jisoo se desenrolando em tempo real. Ela assistiu em silêncio, seu rosto uma máscara impassível. Mas Kang-min viu seus nós dos dedos ficarem brancos onde ela agarrava a caneta. O fardo que ela carregou sozinha por 5 anos estava agora ali, em uma tela, para ele ver. Quando o vídeo terminou, ela finalmente ergueu os olhos para ele. A armadura dela estava intacta, mas por trás dela ele viu um universo de dor. As provas. Ele sussurrou, a voz quebrada, referindo-se às evidências que a condenaram. O dinheiro, os logins, foi tudo ela. E eu acreditei nela. Ele deu um passo trêmulo para mais perto. Seu mundo em ruínas. Mina, o que foi que eu fiz? A pergunta não era para ela responder. Era o som de sua própria alma se partindo. Se você estava esperando por esse momento, comenta a revelação. Diante da prova irrefutável de sua inocência, a compostura de Mina não se quebrou. Ela não chorou, não gritou, não o acusou. Ela simplesmente absorveu a verdade que sempre conheceu, agora validada pelo homem que a negara. Sua reação foi pior do que a raiva. Foi o silêncio. Um silêncio que ecoava com o peso de 5 anos perdidos, de uma vida roubada. Isso muda os fatos do meu caso de 5 anos atrás, Sr. Kim, disse ela, a voz desprovida de qualquer calor. Mas não muda os fatos do caso que estamos tratando agora. Por favor, saia do meu escritório. A frieza profissional dela, naquele momento de revelação pessoal devastadora, foi a punição mais brutal que ele poderia ter recebido. Naquela noite, Kang-min não dormiu. Na manhã seguinte, ele agiu com a velocidade de um homem tentando, desesperadamente, superar o próprio pecado. Seu primeiro alvo foi Jisoo. Ele a convocou para a sala de reuniões principal, a mesma onde Mina foi acusada. Jisoo entrou, sorrindo, esperando uma atualização sobre o caso. Mas a sala estava vazia, exceto por Kang-min, e sobre a grande mesa, o tablet exibindo o vídeo em loop. O sorriso de Jisoo congelou e se desfez. 5 anos, Jisoo, disse Kang-min, a voz assustadoramente calma. Você me deixou acreditar em uma mentira por 5 anos. Você destruiu a vida de uma mulher inocente e me transformou em um monstro. Ela tentou gaguejar uma defesa, culpar a ambição, dizer que fez isso por ele para protegê-lo. Ele não a ouviu. Você não vai apenas ser demitida, ele a cortou. Eu mesmo entregarei este vídeo e todas as provas que meus investigadores encontraram ao Ministério Público. Você será processada por perjúrio, fraude e espionagem industrial. Eu vou garantir pessoalmente que você passe cada dia que Mina passou na prisão, no mesmo inferno para onde você a mandou. Sua expulsão foi imediata e absoluta, um prelúdio para a tempestade legal que a aguardava. Mas lidar com a vilã não curou a ferida. Apenas a expôs ainda mais. Agora todo o foco de Kang-min se voltou para Mina em uma busca desesperada por algum tipo de absolvição. Sua primeira tentativa foi grandiosa e impessoal, a única linguagem que ele conhecia. Ele emitiu um comunicado de imprensa oficial da Quantum Group, exonerando publicamente Lee Mina de todas as acusações passadas, admitindo o erro da empresa e anunciando que estava movendo um processo contra a verdadeira culpada. Ele também ofereceu a ela uma compensação financeira astronômica, uma quantia que mudaria a vida de qualquer um. A resposta de Mina foi um comunicado de seu escritório, o Leão de Judá. A senhora Lee Mina agradece a tardia confissão de culpa do Quantum Group. No entanto, ela rejeita qualquer compensação financeira. Justiça não tem preço.
O processo antitrust movido por nossos clientes contra o consórcio do Quantum Group prosseguirá como planejado. Ela transformou o pedido de desculpas dele em uma arma, reafirmando sua posição de adversária. Fracassado, ele tentou uma abordagem mais direta. Ele começou a aparecer nos mesmos lugares que ela, fora do trabalho. Em um café perto do escritório dela, ele a abordou. Mina, por favor, o que eu posso fazer? Me diga o que você quer. O que eu quero? Ela o encarou, seus olhos frios. Eu quero os 5 anos da minha vida de volta. Eu quero os aniversários da minha mãe que eu perdi. Eu quero as noites em que acordei em uma cela fria me perguntando por que o homem em quem eu mais confiava me jogou fora como lixo. Você pode me dar isso, Sr. Kim? Cada palavra era uma facada. Ele não pôde responder. Foi o que eu pensei, disse ela, virando-se para ir embora. Seu gesto mais humilhante veio no tribunal, durante a próxima audiência do caso antitrust. Antes que os procedimentos pudessem começar, Kang Min pediu a palavra ao juiz. Ele se levantou, não como o CEO da Quantum, mas como um homem quebrado. Meritíssimo, antes de começarmos, eu gostaria que ficasse registrado neste tribunal que a advogada principal da oposição, a senhora Lee Mina, é uma mulher da mais alta integridade. Há 5 anos por minha causa, ela foi vítima de uma das maiores injustiças que este sistema já viu. Ela foi condenada por um crime que não cometeu, e eu fui a principal testemunha contra ela. Meu julgamento foi falho, minha confiança foi mal colocada e minha crueldade foi imperdoável. Sua presença nesta sala hoje lutando por justiça é um testamento de sua força, uma força que eu tentei e falhei em destruir. Ele então se virou, não para o juiz, mas para Mina. Na frente de toda a elite jurídica de Seul, ele se curvou em uma reverência de 90 graus, a mais profunda demonstração de remorso. Ele permaneceu ali, curvado, em um silêncio que pesava toneladas. Foi um ato chocante de penitência pública. Mina o observou, seu rosto uma máscara indecifrável, o coração batendo descontroladamente contra suas costelas. Quando ele finalmente se endireitou, ela não lhe ofereceu conforto nem perdão. Ela se levantou e se dirigiu ao juiz. Meritíssimo, podemos agora prosseguir com as questões pertinentes ao caso em questão? Sua capacidade de compartimentalizar, de continuar sendo a advogada implacável, mesmo depois de sua confissão pública, era a prova final de que a ferida que ele abriu era profunda demais para ser curada por um único gesto. Não importava o quão grandioso fosse. A confissão pública de Kang Min não derreteu o coração de Mina, mas removeu uma camada de sua armadura. Ele entendeu a mensagem. Desculpas eram vento. A dívida que ele tinha com ela só poderia ser paga com ações. Ele parou de persegui-la e, em vez disso, começou a observá-la de longe, aprendendo sobre a vida que ele havia destruído. Ele descobriu que os pais dela administravam um pequeno e humilde restaurante em uma cidade costeira, a horas de distância de Seul, e foi lá que a verdadeira penitência dele começou. A notícia da exoneração de Mina e do escândalo da Quantum, embora a pintasse como uma heroína em Seul, teve um efeito colateral perverso em sua pequena cidade natal. Rumores se espalharam de que a família Lee receberia uma fortuna em compensação. Essa percepção de riqueza repentina os tornou um alvo. Vândalos picharam o restaurante da família com insultos e agiotas locais começaram a assediar o pai idoso de Mina, acreditando que ele estava nadando em dinheiro. Mina só descobriu quando recebeu um telefonema angustiado de sua mãe. Ela largou tudo e dirigiu por horas, o coração apertado de medo e raiva. A injustiça a seguia, manchando até mesmo a vida de seus pais. Ela chegou à sua cidade natal esperando encontrar desespero. A fachada de seu restaurante familiar pichada e janelas quebradas. A cena que ela encontrou, no entanto, a paralisou. Lá estava Kim Kang Min, mas não o CEO em seu terno de $1.000. Ele usava jeans velhos e uma camiseta simples, suja de tinta e suor. Ele não estava dando ordens. Ele estava de joelhos no chão,
esfregando metodicamente a tinta spray da parede de tijolos com um pano e solvente. Perto dali, uma equipe de construção local, que ele havia contratado pessoalmente, substituía silenciosamente as janelas quebradas. Ele não estava supervisionando. Ele estava trabalhando ao lado deles. Mina ficou parada, incapaz de processar a cena. O homem mais poderoso que ela conhecia estava esfregando o chão em sua humilde cidade natal. Ele a viu, parou o que estava fazendo e se levantou, o rosto cansado e manchado de fuligem. Ele não sorriu nem pediu crédito. Ele parecia um homem pego em flagrante. O que você está fazendo aqui? Ela conseguiu perguntar, a voz um misto de choque e suspeita. Eu ouvi sobre o que aconteceu, ele disse, a voz baixa, sem desculpas. Isso é minha culpa. A atenção que minha confissão trouxe para sua família causou isso. É mais uma bagunça que eu criei. O mínimo que posso fazer é ajudar a limpá-la. Ele não estava se vitimizando. Estava declarando um fato. Pela primeira vez, ele não estava se desculpando pela dor inicial. Ele estava assumindo a responsabilidade pelas ondas de choque, pelas consequências que ele nunca havia considerado. Ele finalmente entendia que a dor que ele causou não terminou quando ela saiu da prisão. Ele voltou ao trabalho, como se sua presença ali fosse a coisa mais natural do mundo. Mina entrou no restaurante e encontrou seus pais, confusos, mas seguros. Sua mãe explicou que Kang Min havia chegado no dia anterior, pediu desculpas profusamente e simplesmente começou a trabalhar, recusando-se a sair. Ele conversou com os vizinhos, acalmou os ânimos e garantiu à pequena comunidade que a família não queria nada além de paz. Mais tarde naquele dia, enquanto Kang Min ajudava a carregar um painel de vidro, ele cortou a mão em uma borda afiada. Foi um corte feio, mas ele apenas o enrolou em um pano e continuou trabalhando. Mina, observando da porta, sentiu algo se mover dentro dela. Aquele homem sangrando para consertar o que quebrou não era o mesmo monstro que a enviara para a prisão. Ela entrou, pegou o kit de primeiros socorros de debaixo do balcão e se aproximou dele. Deixe-me ver isso, ela disse, a voz suave. Ele parou, surpreso, e estendeu a mão. Em silêncio, ela limpou o corte, aplicou um antisséptico e o enfaixou com cuidado. As mãos dele se tocaram. Era um toque clínico, mas para eles era um terremoto. Era a primeira vez que se tocavam sem raiva, sem rejeição, sem formalidade. Era um ato de cuidado, uma troca de cicatrizes. Ele a feriu de uma forma que ela nunca esqueceria. Agora, ela estava cuidando de uma ferida literal que ele adquiriu ao tentar curar a dela. Naquele pequeno gesto, ela finalmente viu o homem por trás do CEO, o homem que ele poderia ser. Naquela noite, quando o trabalho terminou, ele se preparou para ir embora, para dirigir de volta a Seul e desaparecer novamente. Espere, disse Mina. Ele se virou. Minha mãe fez ensopado, ela disse, evitando o olhar dele. É o suficiente para mais um. Fique para o jantar. Não era um eu te perdoo, mas era um convite para entrar. E para Kang Min, ser convidado a entrar no mundo que ele quase destruiu, foi a primeira luz de um perdão que ele achava que nunca mereceria. O jantar na casa dos pais de Mina foi um evento silencioso e carregado de significado. Foi uma trégua, uma ponte frágil construída sobre as ações de Kang Min. Nos bastidores, no entanto, a guerra não havia terminado. Jisoo, enfrentando a ruína total e uma longa sentença de prisão, decidiu que, se ia cair, levaria todos com ela. Usando seus últimos recursos e contatos no submundo da tecnologia, ela orquestrou seu ato final de vingança, não contra Kang Min, mas contra a fonte de sua força e redenção, Mina. O processo antitruste que Mina estava liderando contra a Quantum e seus aliados estava em um ponto crítico. A equipe do Leão de Judá havia conseguido uma testemunha-chave, um ex-engenheiro de um dos conglomerados aliados que tinha provas de que eles haviam conspirado para roubar a tecnologia de uma pequena startup, levando-a à falência. A identidade dessa testemunha, o Sr. Park, era o segredo mais bem guardado do caso. Jisoo,
através de uma escuta ilegal que ela havia plantado anos antes no escritório do Sr. Choi, descobriu a identidade e o paradeiro da testemunha. Ji-soo sabia que simplesmente ameaçar o Sr. Park não seria suficiente. Ela precisava desacreditar Mina de uma forma tão espetacular que o caso implodisse. Seu plano era diabólico. Ela contratou capangas para sequestrar a filha adolescente do Sr. Park. Então, ela mesma contatou Mina usando um telefone pré-pago, a voz distorcida. "Eu tenho a garota", disse ela. "Se você quer vê-la novamente, você vai fazer exatamente o que eu disser. Você vai entrar no sistema de arquivos do seu escritório, pegar todas as provas que tem contra a Quantum e entregá-las para a imprensa, junto com uma confissão de que você fabricou tudo para se vingar." Era uma armadilha perfeita. Se Mina obedecesse, ela estaria cometendo um crime, destruindo sua carreira, sua credibilidade e o caso de seus clientes, provando ao mundo que ela era a criminosa que todos pensavam que ela era. Se ela não obedecesse, a vida de uma garota inocente estaria em suas mãos. Mina estava paralisada pelo pânico. Ir à polícia poderia colocar a vida da garota em risco imediato. Ela estava sozinha, presa em um dilema impossível, mas ela não estava mais sozinha. Por instinto, sem pensar duas vezes, ela fez a única ligação que poderia fazer. Ela ligou para Kang Min. "Estou com problemas", ela disse, a voz tensa e baixa, e em 2 frases ela explicou a situação. A reação de Kang Min foi imediata. A calma e a autoridade que ele exibia em uma crise corporativa agora estavam a serviço dela. "Onde você está? Fique aí. Não faça nada. Estou a caminho." Em menos de 20 minutos, ele estava no escritório dela. Ele não era mais o penitente. Ele era o protetor. Ele ouviu a gravação da ligação, seu rosto se transformando em uma máscara de fúria fria. "É a Ji-soo", ele disse com certeza. "Isso tem o cheiro da tática desesperada dela." Ele imediatamente colocou sua vasta rede de segurança e inteligência para trabalhar. Enquanto Mina mantinha Ji-soo na linha, em uma segunda chamada, fingindo negociar, a equipe de Kang Min triangulava a localização do celular. Ao mesmo tempo, ele usou seus contatos na polícia em um nível que Mina jamais poderia alcançar, trazendo uma equipe de elite de forma discreta. Eles se tornaram uma equipe. Ele, o estrategista de campo, coordenando a tecnologia e a força. Elas, a estrategista legal e psicológica, mantendo a sequestradora ocupada, analisando suas palavras, tentando encontrar uma brecha. Eles trabalharam juntos, a adrenalina e o propósito compartilhado, eliminando qualquer resquício de constrangimento ou dor do passado. Havia apenas o objetivo: salvar a garota. A equipe de Kang Min localizou o cativeiro, um armazém abandonado na zona portuária de Incheon. A polícia montou um perímetro silencioso. Jae-soo, sentindo que algo estava errado, fez uma última exigência desesperada. "Chega de conversa. Venha para o armazém, sozinha, com as provas, agora, ou a garota paga o preço." Era o confronto final. "Eu vou", disse Mina determinada. "Não." Kang Min a interrompeu a mão em seu braço. "Nós vamos." Ele não estava pedindo, ele estava declarando um fato. Eles não eram mais o CEO e a advogada, eram parceiros. Chegando ao local, a polícia pronta para invadir, eles entraram juntos na escuridão do armazém. Ji-soo os esperava, desgrenhada e com os olhos selvagens, segurando a garota aterrorizada. "Eu disse para vir sozinha", ela gritou para Mina. "Você não está mais lidando apenas com ela", disse Kang Min, colocando-se ligeiramente à frente de Mina, um escudo humano. "Você está lidando comigo, Ji-soo." Acabou. Naquele momento, a polícia invadiu, luzes e som vindo de todas as direções. Ji-soo foi subjugada, a garota resgatada e levada em segurança para os braços do pai. Em meio ao caos controlado, Mina e Kang Min ficaram parados, ofegantes. Eles haviam enfrentado a encarnação de seu passado traumático e a derrotaram. Juntos. A aliança deles não era mais sobre um caso ou sobre perdão. Estava solidificada em confiança, em uma batalha
onde um lutou pelo outro sem hesitação. A ameaça final não os separou. Ela os uniu de uma forma que nada mais poderia. A prisão de Jisoo e o resgate heróico da filha da testemunha-chave cimentaram a vitória de Mina em todos os frontes. O caso antitrust, com o testemunho agora seguro do Sr. Park, terminou com uma vitória esmagadora para as pequenas empresas, forçando a Quantum e seus aliados a mudarem suas práticas e a pagarem multas pesadas. A vitória não era apenas legal, era moral. Mina não apenas limpou seu nome, ela se tornou um símbolo de justiça e resiliência em todo o cenário jurídico de Seul. Com todos os fantasmas do passado finalmente exorcizados e a justiça feita, uma nova e silenciosa questão surgiu entre Mina e Kang-min. A adrenalina da crise havia passado, deixando para trás a realidade de duas pessoas cujas vidas foram irrevogavelmente entrelaçadas pela dor e agora pela parceria. O relacionamento deles não tinha nome. Eram mais que amigos, mas o passado ainda lançava uma longa sombra sobre a palavra amor. Kang-min sabia que a confiança havia sido reconstruída, mas para dar o próximo passo, ele precisava oferecer a ela algo que contrastasse completamente com o início de sua história. A primeira vez que ele a pediu em casamento, se é que se podia chamar assim, foi através de um contrato, um acordo de negócios. Desta vez teria que ser o oposto, um ato de pura emoção e vulnerabilidade. Ele a convidou para um lugar, o antigo escritório da Quantum, o do 5º andar, o epicentro de sua queda. Ela hesitou, mas a confiança que eles forjaram na crise a fez aceitar. Quando ela saiu do elevador, o espaço estava irreconhecível. Não era mais um escritório frio e corporativo. Ele o havia esvaziado de todas as mesas e computadores. O vasto espaço estava preenchido com dezenas de pequenas árvores de cerejeira em vasos, criando uma floresta interna mágica. Luzes suaves estavam penduradas nos galhos, e no centro do espaço havia apenas um banco simples. Kang-min estava lá, esperando por ela. Não em um terno, mas em roupas casuais. Ele não parecia um CEO, mas apenas um homem em um jardim. Eu sei que este lugar guarda as piores memórias para você. Ele começou, a voz suave. Eu queria substituir a pior delas por uma nova. Eu queria transformar o lugar onde sua vida foi destruída no lugar onde a nossa pode recomeçar. Ele a levou até o centro da sala, mas não se sentou. Ele ficou de pé diante dela, o coração à mostra. Mina, 5 anos atrás, eu te enviei para a prisão. Hoje, se você me pedisse para ir no seu lugar, eu iria sem hesitar. Você me ensinou o que é justiça, o que é força e o que é arrependimento. Você me transformou em um homem que eu não sabia que poderia ser. Ele então se ajoelhou, não com a arrogância de um gesto grandioso, mas com a humildade de um pecador em busca de graça. Ele abriu uma pequena caixa, mas dentro não havia um diamante enorme e ostensivo. Havia um anel simples e elegante, com uma única e pequena safira, da cor exata da caneta que ela sempre usava para fazer anotações. Um detalhe que ele havia notado durante suas longas reuniões. Eu não estou pedindo que você esqueça o passado. Eu nunca pediria isso, ele disse, os olhos marejados. Estou pedindo para você me deixar passar o resto da minha vida construindo um futuro com você que seja tão bom que as memórias felizes finalmente superem as ruins. Eu te amo, Limina. Eu provavelmente sempre amei, mas fui cego e tolo demais para ver. Você quer se casar comigo, não como um acordo, não por dever, mas porque, apesar de tudo, nós nos encontramos de novo? Mina olhou para ele, ajoelhado entre as árvores que simbolizavam um novo começo, no exato lugar de sua maior dor. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente vieram, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de catarse, de um coração que finalmente se permitia curar por completo. Ela o viu não como o homem que a destruiu, mas como o homem que se destruiu para se reconstruir por ela. Ela a sentiu, incapaz de falar, e então encontrou sua voz. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero. Ele colocou o anel em seu dedo,
e quando se levantou, ela o abraçou. Um abraço que selou não apenas o perdão, mas uma promessa. A promessa de que o amor, quando é verdadeiro, pode realmente florescer nos lugares mais quebrados. Se esse pedido te fez suspirar, comenta amor. 3 anos depois. O som não era de martelos de juízes ou de discussões tensas, mas do riso de crianças. A cena se passa no amplo jardim dos fundos de uma casa confortável nos arredores de Seul, um lugar de paz e luz. Mina, agora sócia do recém-renomeado escritório de advocacia Choi An-lee, está sentada na grama, ajudando uma menina de 7 anos a construir um castelo de blocos. Esta é Soo-min, a filha do Sr. Park, a garota que eles resgataram. Após o trauma, a família se aproximou imensamente de Mina, que se tornou uma figura de mentora e quase uma tia para a menina. Kang-min, que voluntariamente se afastou do cargo de CEO da Quantum para presidir sua fundação filantrópica, se aproxima com uma bandeja de lanches e suco. Ele não tem mais a aura de poder implacável. Em seu lugar, há uma calma e uma satisfação que o dinheiro nunca lhe deu. Ele se senta ao lado de Mina, roubando um morango da bandeja e recebendo um tapa brincalhão na mão. O relacionamento deles é fácil, repleto de uma intimidade silenciosa, construída sobre a base de respeito mútuo que forjaram. O Sr. Choi, agora totalmente aposentado e agindo como um avô honorário, observa a cena de uma cadeira na varanda, um sorriso satisfeito no rosto. A paz daquele momento é o verdadeiro troféu de todas as batalhas que eles venceram. Eles não apenas ganharam casos, eles construíram uma família a partir dos destroços de suas vidas passadas. Mais tarde, depois que seus convidados foram embora, Mina e Kang-min estão na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu. Você se lembra da primeira vez que nos encontramos neste caso? Ela pergunta, a voz suave. Eu te odiava tanto. Eu achava que a única forma de me curar era te destruindo. E eu estava obcecado por você, ele admite, pegando a mão dela. Eu achava que precisava te vencer para provar que eu estava certo. Nós dois estávamos errados. A justiça não era sobre vingança, ela reflete. Era sobre encontrar a verdade. E a verdade é que o sistema falhou. Eu falhei em me defender e você falhou em acreditar em mim. Eu falhei em tudo o que importava, ele concorda, a voz cheia de uma sinceridade que nunca envelheceria. Mas se eu pudesse passar por tudo de novo, cada momento de agonia, apenas para chegar a este exato momento com você, aqui, eu faria isso em um piscar de olhos. Ela aperta a mão dele. As cicatrizes do passado não desapareceram. Elas eram parte de quem eles eram, a base sobre a qual construíram sua nova vida. Mas elas não doíam mais. Eram um mapa de sua jornada, um lembrete de que, mesmo das mais profundas injustiças, a força, a justiça e, finalmente, o amor poderiam florescer. O narrador encerra com uma voz calma e sábia. Dizem que o tempo cura todas as feridas, mas não é verdade. São as ações que curam. É a coragem de enfrentar a verdade, por mais feia que seja. É a humildade de admitir um erro e a força para lutar não por vingança, mas por justiça. A história de Mina e Kang-min nos ensina que as correntes mais pesadas não são as de metal, mas as da culpa e do ressentimento. E a verdadeira liberdade é encontrada não ao esquecer o passado, mas ao construir um futuro digno dele. Um futuro onde a justiça se torna paz e o perdão se torna amor. A cena final mostra os dois de mãos dadas, olhando para o horizonte, não mais como adversários ou sobreviventes, mas como parceiros prontos para qualquer coisa que a vida trouxesse, juntos. Fim da história.